Invocando a proteção de Deus e de acordo com a competência que me confere o regimento interno e a lei orgânica municipal, declaro aberto e instalados os trabalhos legislativos desta 65ª sessão, 57ª ordinária do ano em curso, e convido a todos para ouvirmos o hino do município de São Miguel do Oeste. Os primeiros colonos chegaram, deslumbrante, mais perto de colina, em cidade nova transformaram. A formosa de oeste surgia, entre o Antas e o rio Queperi, com clareira enfeitada sombria, de moradas aqui e ali. São Miguel, tuas lendas cantam feitos de um povo feliz, promissora esperança desvendas aos oriundos de nosso país. És metrópole, polo fecundo, de nosso oeste, região carmim, tua pujança esparramas no mundo, sentinela do sul do Brasil. Festejemos o grupo pioneiro no trabalho e na luta fiel. Desbravou o rincão brasileiro, nele fez despontar São Miguel. São Miguel, São Miguel, tuas lendas cantam feitos de um povo feliz, promissora esperança desvendas aos oriundos de nosso país. São Miguel do oeste, do sul do Brasil. São Miguel, São Miguel. Convido a todos a ocuparem seus lugares. Saúdo aqui os colegas vereadores, a vereadora Silvia, o secretário Paulo Ricardo, os servidores do programa da dengue, os agentes de saúde que estão aqui nesta noite, os servidores da casa, saudação à imprensa que hoje está aqui através do Lucas, né? Do Marcos de Lima, isto. E também uma saudação aos radiovintes e aquelas pessoas que através do Facebook estão assistindo esta sessão ao vivo. Justifico aqui e depois o primeiro secretário estará lendo os ofícios, a ausência dos vereadores Vanirto Conrad e do vereador Wagner dos Passos. Conforme resolução número 2 de 2006, eu coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade dos presentes a ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes pertinentes a esta sessão. Saúdo a pessoa do presidente, o Cláudio Barpi. Em seu nome, estendo meus cumprimentos à vereadora Silvia, às mulheres que estão no plenário, que nos ouvem em seus lares, aos demais colegas vereadores, a imprensa escrita, falada e os radiovintes. Correspondências recebidas. Justificativa. Remetente Débora Dayana Secom Paterno. Justifica que o vereador Wagner Passos não pôde se fazer presente na sessão ordinária realizada no dia 6 de novembro de 2018, às 17h30, por motivos de saúde. Solicita ainda que a ausência seja justificada em ata. Ofício 676/2018. Remetente Paulo Ricardo Drum. Solicita espaço para se pronunciar na sessão em que o projeto de lei complementar 014/2018, de autoria do Executivo Municipal, sofrer a primeira votação por este Poder Legislativo. Justificativa. Débora Dayana Secom Paterno. Justifica que o vereador Wagner Passos não poderá se fazer presente na sessão ordinária desta quinta-feira, 8 de novembro de 2018, por motivos de saúde. Do mesmo modo, solicita que a ausência seja justificada em ata. Ofício de Vanirto José Conrad. Excelentíssimo senhor, venho por meio deste informar que o vereador Vanirto José Conrad
não poderá participar da sessão ordinária agendada para o dia 8 de novembro de 2018 por motivos de atestado médico, em anexo a este documento. Do mesmo modo, solicito que o ofício seja incluído nos expedientes da sessão e que a ausência seja justificada em ata. Apenas esses expedientes. Obrigado, vereador Berté. E passo a leitura, então, do balancete mensal da Câmara Municipal de Vereadores referentes ao mês de setembro de 2018. Recebimento do 10º, R$ 416.666, somando ao saldo anterior que nós tínhamos, que era de R$ 561.688, houve uma entrada, então, de R$ 978.335. Salário bruto dos vereadores, R$ 63.000. Salário bruto dos servidores comissionados, R$ 39.000. Salário bruto dos servidores comissionados vinculados a presidências, R$ 25.000. Salário bruto dos servidores efetivos, R$ 75.000. Salário bruto, que é a complementação de uma aposentadoria, R$ 10.638. Salário bruto de uma pensionista, R$ 8.851. INSS patronal, R$ 43.000. Valor do pagamento de gratificação por exercício de função em comissões, R$ 17.000. Auxílio alimentação, R$ 10.540. Energia elétrica, R$ 2.873. Água, R$ 124. Telefone, R$ 638. Impressos e gráficos, R$ 50. Rádios, que é a transmissão das sessões, R$ 1.900. Combustível, veículo, R$ 400. Peças para conserto de veículo, R$ 222. Copa e cozinha, R$ 712. Sistema Beta e outros, R$ 1.500. Sistema de monitoramento e alarmes, R$ 1.551. Manutenção do prédio, R$ 886. Impressões e cópias, R$ 648. Tarifas bancárias, R$ 60. Tarifas bancárias, R$ 60. Equipamentos, R$ 4.973, dando um total de R$ 310.100. Somando rendimento financeiro, imposto de renda retido na fonte, INSS de pensionista, soma um total de R$ 20.374. Então nós temos um saldo hoje de R$ 688.609. Digo hoje, final de setembro. Com o de outubro, então, o valor já é bem diferente. Eu passo a palavra nesse momento ao senhor Odemar Marques para fazer uso durante 5 minutos no momento político e, na sequência, o vereador Everaldo de Berti. Estamos contemplando 2 vereadores por sessão para que todos possam ser contemplados mais uma vez até o final deste ano. Com a palavra, o vereador Odemar. Cumprimento o presidente dessa casa, Cláudio José Barpe. Cumprimento a vereadora Silvia e cumprimento a todos os vereadores. Cumprimento aqui a turma do trabalho da dengue, um trabalho muito importante nos nossos municípios. Hoje estou muito contente de saber que eles estão sendo contemplados pelo reconhecimento melhor do senhor prefeito nos salários deles, que tinham sido bastante prejudicados tempos atrás. Até me trouxe um constrangimento, porque eu acho muito importante o trabalho dessas pessoas, o trabalho da dengue, visitando terrenos, capoeira, por tudo aí afora, tentando terminar com o mosquito da dengue. Tivemos uma audiência pública, quando que não vimos praticamente nada das autoridades para limpar esses banhados. Me deixou indignado. E essa gente sofre tentando, o mínimo, diminuir, se não terminar o mosquito da dengue. Cumprimento a todos que estão nos escutando, estão nos ouvindo, internatas, a imprensa falada, escrita, enfim, a todos. Aqui vou falar um pouco sobre o meu partido, o PDT. Infelizmente, o PDT não teve esse ano, nessa eleição, aqui
uma sala que pudesse ser a sede, trabalhamos meio aéreo. Tivemos a felicidade de eleger 2 candidatos que foram eleitos a deputados estaduais, sendo um reeleito, que foi Rodrigues Minotto, com 26.623 votos. Ele saiu nos 40 deputados que tem o Estado de Santa Catarina, ele saiu no número 37. E foi eleito, e pela primeira vez, a deputada estadual, a Paulinha, com a votação muito boa, ela saiu em 5º lugar no todos. Só 4 fizeram mais votos que ela. Ainda ela fez 51.739 votos. O Minotto, aqui em São Miguel do Oeste, fez 172 votos. A Paulinha, 175. Tivemos um aí de Chapecó, o Benotti, fez 110. Nós colocamos deputados federais no Brasil, o PDT colocou 28 deputados federais, 2 de Santa Catarina. Colocamos 4 senadores no país. E os governadores colocamos alguns, não sei quanto. Afinal de contas, até tivemos a votação boa. O Ciro Gomes, que estava no nosso partido, que eu, para mim, foi um oportunista e não um pedetista, e até ele foi lá para a Europa, não sei para onde, depois dos votos. Já voltou. Tudo bem. Foi oportunista. O Anu também vai em um tico-tico e em outros bichos por aí, e foi mais ou menos isso aí. Então, na política, a gente encontra de tudo. E, quero dizer, essa nossa deputada, vou falar um pouco sobre ela, Paulinha, ela é lá de Pombinhas. Ela foi prefeita, ela tirou o primeiro lugar em administração pública no estado de Santa Catarina e o 3º lugar no país. Então eu acredito que a Paulinha vai ser a nossa bandeira maior daqui mais um tempo. Na próxima candidata a governadora, pode ter certeza, vamos trazer ela já desde já lançada, candidata a governadora. E na outra, quem sabe a presidência da República. Vai depender do trabalho dela. Porque o povo quer gente que trabalha, gente que se interessa pelo bem-estar do povo, não com muita conversa. Conversa fiada chega. Já temos aturado muitos e muitos anos. Nós hoje não adianta eu ficar aqui e fazer discurso. Na prática, o povo está vendo o que eu estou fazendo. Não adianta dizer, fiz isso, fiz aquilo. O povo sabe tudo o que eu faço. Então, a nossa política é assim, presidente. Nós temos que fazer o possível e depois, hoje estou com 86 anos, vou tentar, se Deus quiser, e vocês quiserem, tentar mais uma eleição. Se Deus me permitir, está vivo. Mas para isso eu tenho que trabalhar muito por vocês, senão não vão me dar o voto. Estou cuidando. Com medo, mas estou cuidando. Então, é isso aí. Espero que o nosso partido PDT se organize melhor aqui. Eu estou muito até constrangido falando partido que não é como eu queria. Eles têm que se organizar melhor. Eu espero que nós vamos trazer gente agora lá de Florianópolis e vamos dar uma reorganização. Então, essa é uma grande esperança. Hoje nós temos aqui filiados, 500 e tantos filiados no partido, no PDT. Muito obrigado. Por hoje era isso, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, seu Demar. Com a palavra o vereador Everaldo Di Berti. Quero, neste momento, cumprimentar o presidente dessa casa, Cláudio Barpe, meus colegas vereadores, colega vereadora Silvia, cumprimentar aqui Paulo Drum, secretário municipal, Dr. Vinícius, nosso jurídico, Marcos de Lima, da Rede Peperi,
Cumprimentar aqui, em especial, os agentes de saúde que estão nessa casa hoje, prestigiando um projeto que é de seus interesses, funcionários da casa, público presente, rádio ouvintes e internautas. Eu, no meu momento político, não vou falar de partidos, até porque eu tenho comigo que o meu partido, ele é o povo. Eu uso um partido porque sou obrigado, mas a partir do momento que eu sou eleito, a gente tem que esquecer as cores partidárias e trabalhar em prol da população, o que não acontece no país, infelizmente. Mas, neste ano, nós tivemos a grande satisfação da primeira vez na história deste país, né, as grandes mídias deste país não conseguiram manipular o povo nas eleições. O povo deu um show nas urnas. Para ter uma ideia, nós temos aqui alguns dados. O Senado Federal, ele houve uma renovação de 87%. Das 54 vagas, 46 são novos senadores. A Câmara Federal renovou 243 deputados federais. Santa Catarina renovou 69% dos seus deputados federais. Dos 16 eleitos, 11 são novos deputados. A Assembleia Legislativa, ela teve uma renovação de 55%. Dos 40 eleitos, 22 são novos deputados. Então, a parte dela, o povo fez. Agora, a gente espera que os políticos façam a sua parte. O que nos chateia é que nós acabamos de sair de uma eleição onde houve aí uma surpresa para alguns, para muitos não, a eleição do Jair Bolsonaro, né? E o momento que toda a população do país esperava que as forças políticas se unissem em prol do Brasil, você já observa nas mídias os derrotados, os outros candidatos fazendo um bloco de oposição, já querendo atrapalhar o trabalho de um novo presidente. Eu acho que não é por aí, é a hora de todos os partidos se unirem e trabalharem em prol de um país. Eu tenho muita esperança nesse novo presidente, até pelo fato de estar aí nomeando pessoas ligadas à justiça. A justiça brasileira, ela está fazendo sua parte. Nessa semana foram presos diversos deputados estaduais do Rio de Janeiro, presos por corrupção. E nesse país não precisamos de muita coisa, nós só precisamos de uma coisa, diminuir, não precisa nem acabar, porque jamais vamos conseguir o país que foi descoberto já através de ladrões, né? Porque vieram aqui para roubar o nosso ouro e o pau-brasil. Então nós já fomos descobertos através do roubo. Então é só diminuir o roubo nesse país, com certeza vai sobrar dinheiro para aplicar na educação, na saúde, na segurança pública, que é as principais áreas que hoje o nosso país está carente. Espero que este governo abra a caixa preta das 3 instituições poderosíssimas desse país, que é o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Se isso vier a acontecer, e eu tenho esperança que isso aconteça, vai faltar cadeia nesse país. Eu acredito que 70% a 80% dos políticos dos últimos 15 anos que tramitavam em Brasília vão ter um novo lar, que é a Papuda, entre outros presídios desse país. E é o que nós precisamos nesse momento. A gente precisa moralizar, tá? A gente precisa de ter esperança nesse país. Foi só o presidente ter uma eleição aí que muitos não acreditavam, que a confiança do país, ela disparou. Hoje nós temos investimentos de capital estrangeiro. Eu li nas mídias empresas que estão vindo para Santa Catarina, uma delas uma fábrica americana de celulose, que vai investir 1,3 bilhões de dólares em Santa Catarina. Isso aí é uma motivação devido ao fato novo de um presidente que não... É um fato novo, mesmo sendo um presidente que foi deputado por 27 anos, ele nunca esteve na executiva. Então a esperança de todo brasileiro é a minha esperança, é a esperança dos vereadores dessa casa, e aí que façam um bom governo, não só no federal, mas no estadual, é o que todos esperamos. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado. Passo a palavra agora ao vereador José Juvenardi, que tem um convite a ser feito. Cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Cláudio Barpe,
colega vereadora Maria Tereza, a colega Silvia, os demais colegas vereadores, público aqui presente, pessoal da Dengue, da Certa e os agentes de saúde, Paulo Drum. Presidente, aqui eu vou falar, é difícil eu falar em nome do Adão Borba e do Adilson Balseira, né, fazer um cumprimento para o Márcio, da Rádio Peperi também. É um convite aqui para dia 18/11, tem a comemoração do Pampa e Querência. Então vai ser feito o programa Pampa e Querência, o qual nós já fizemos aqui a homenagem dos 30 anos, né? Vai ser feito lá na sede da Cooperalfa, ali em frente ao Noesc. Então o Adão e o seu Adilson estão convidando todos os vereadores para se fazer presente. Vai ter diversos músicos da região e será servido o almoço então às 13 horas. Então seria isso, em nome do Adilson e do Adão Borba. Estou convidando os colegas vereadores, está aí o convite, mas ele pediu para mim reforçar, para que você faça um presente com as esposas, quem quiser levar as esposas, e ele também me pediu para confirmarem até dia 15. Então, seria isso, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Zé. E como nós conversamos, a gente estará encaminhando um ofício, justificando a minha ausência. Eu não estarei no município, então Vossa Excelência me represente lá e represente os demais vereadores também que estarão neste evento. Passaremos agora à apreciação dos projetos de lei. Projeto de lei número 114/2018, denomina de Rua José E. Gondil, a rua projetada A, localizada no loteamento Schoffen, bairro Salete, município de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e contém outras providências. Este projeto está baixado nas comissões de Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos. As comissões exararam pareceres favoráveis, então solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura de um dos pareceres, visto que são idênticos. Parecer da comissão. Em análise do projeto de lei 114/2018, os membros da comissão manifestaram um voto favorável, uma vez que ele está em consonância, cumpre com a natureza normativa, requisitos de legalidade e constitucionalidade, e o tornou apto para apreciação e utilidade de discussão nesta noite por esta casa. Coloco em discussão os pareceres das comissões. Não havendo discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes os pareceres das comissões. Neste momento, coloco em discussão o projeto de lei 114/2018. Com a palavra a vereadora Silvia, que é proponente deste projeto de lei. Cumprimentando o presidente da casa, vereador Cláudio Barpe, os colegas vereadores, a colega vereadora Maria Tereza, o público que se faz presente, aos radiovintes. Só fazer uma menção e explicar, como os colegas vereadores sabem, é um projeto de lei, ele terá 2 votações, então eu vou fazer a defesa deste projeto na próxima sessão, quando a família vai estar presente, onde então vai ser considerado o histórico da pessoa e o porquê da homenagem ao senhor José E. Gondil. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação, o projeto de lei número 114/2018. Projeto de lei número 119/2018. Dispõe sobre autorização para a contratação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos de São Miguel do Oeste, através da concessão ou parceria público-privada e da outras providências. Este projeto estava baixado nas comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Educação e Cultura. As comissões exararam pareceres favoráveis, exceto a Comissão de Finanças e Orçamento, que não emitiu parecer. Por isso eu solicito aos vereadores Carlos Grassi e Odemar Marques, que são membros desta comissão, para, se possível, exarar o parecer verbal referente à vossa comissão. Favorável, senhor presidente. Favorável, presidente. Então, tendo os pareceres favoráveis, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura de um dos pareceres, visto que são idênticos. Parecer das comissões. Em análise do projeto de lei 119/2018, os membros das comissões manifestaram um voto favorável, uma vez que ele está em consonância com a natureza normativa,
cumpre com requisitos de legalidade e constitucionalidade e o tornou apto para apreciação e utilidade nesta noite por nós vereadores. Coloco em discussão os pareceres das comissões. Não havendo discussão, em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes os pareceres das comissões. Coloco em discussão o projeto de lei 119/2018. Pela ordem, presidente. Sim, vereador Elias. Cumprimento o presidente, estendo os meus cumprimentos às colegas vereadoras, aos colegas vereadores. Dessa mesma forma, saúdo e também cumprimento, dou as boas-vindas a todos os servidores públicos que estão aqui presentes, todos os agentes de saúde, que serão contemplados com uma lei que será votada posteriormente. A todo o público presente, a todos que nos ouvem, que nos assiste. Presidente, caros colegas, eu fiquei muito contente, deveras, ao ver o protocolo desse projeto de lei, presidente, porque nós temos um serviço de limpeza pública hoje, de recolha do lixo, que ela, em alguns momentos, tem deixado a desejar, de certa forma. Não deixado a desejar, essa não foi a colocação correta, mas a gente tem ouvido algumas reclamações de moradores pela data e horário em que os resíduos são coletados. E eu entendo, e conversando também com o prefeito, eu entendo que a partir do momento que esse projeto, que esse serviço passará a ser melhorado e que será licitado uma empresa, esse serviço será feito com uma maior eficiência. Hoje o serviço é terceirizado e esse projeto vem abrir a possibilidade também para que o serviço seja feito por empresas, né? Uma empresa pelas PPPs. Então, eu acredito que o serviço será melhor agilizado e que nosso município, ele é um município que vem crescendo bastante e o que a população quer é agilidade e um serviço melhor, né, para que nossa cidade ela continue limpa, uma cidade bonita e agradável, né? E o serviço seja feito com uma periodicidade um pouco maior. Então, eu vejo com bons olhos e, desde já aceno favorável a esse projeto. Obrigado, presidente. Pela ordem. Sim, vereadora Silva. Agora sim, gostaria de cumprimentar, então, aos agentes de saúde que estão na casa, a equipe da dengue. A gente sabe da luta de vocês. Quando nós estivermos discutindo depois do projeto, a gente vai entrar em maiores detalhes. Muito obrigado pela presença. Hoje, realmente, o projeto é do interesse de vocês. Que bom que vocês vieram até esta casa. Em relação ao projeto que está em discussão, eu quero dizer que nós precisamos evoluir enquanto munícipes. Eu falo eu, Silvia, como cidadã comum, nós temos que melhorar a tal da coleta seletiva. Porque, às vezes, a gente faz direitinho, coloca direitinho nos locais, e as pessoas acham qualquer coisa na rua e vão jogando ali, pode ser até bicho morto, sabe, umas coisas muito estranhas. Parece incrível, mas parece que o ser humano tem que ser constantemente vigiado, fiscalizado. É uma pena, né? Mas dizer que aqui na justificativa do projeto, então, vai ser encerrado, no 30 de dezembro de 2020, o contrato com a atual empresa. Eu, particularmente, não tenho nenhuma reclamação e nem tenho recebido reclamação da empresa que atualmente está oferecendo o trabalho de recolha desses materiais, e dizer mais, que pelo fato de se tratar de um projeto de parceria público-privada, a própria empresa
que hoje está atendendo o município de São Miguel do Oeste, ela também poderá participar da concorrência. Então, nada impede que ela continue exercendo as atividades, desde que devidamente cadastrada. E dizer mais, que a nossa comissão, então, entendeu no momento quando veio para cá esse projeto da parceria público-privada, que nem a educação e a saúde deveriam ser objetos contemplados, essas duas áreas não. Então, desde já, eu declaro meu voto favorável à contratação da parceria público-privada para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município de São Miguel do Oeste. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Não tendo mais discussão, eu quero dizer de que, e quero que conste em ata também, de que os valores não sejam majorados além daqueles que estão. Então, que o valor que o contribuinte está pagando hoje via prefeitura seja o mesmo da empresa. Eu não quero garantir, mas há a possibilidade, inclusive, de diminuir, porque vai ter mais que uma empresa concorrente, e quando há uma disputa, certamente vai vencer aquela empresa que fizer um preço menor. Mas que a partida, né, que é o início dos valores, sejam aqueles que estão na atualidade sendo empregados. Se vai ser em 2020, tem a correção ainda de 2018, 2019, mas que não seja além disso, e sim projetando uma diminuição desses valores. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação, o projeto de lei número 119/2018. Projeto de lei número 121/2018, da nova redação ao parágrafo único do artigo 1º e altera o artigo 3º da Lei Municipal número 4.873 de 2001, que criou o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e contém outras providências. A vereadora Silvia apresentou emenda modificativa aditiva, acho que é da comissão a emenda? É individual? Então é a emenda individual, por isso eu solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da emenda. Proposta de emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei 121/2018. A vereadora Silvia Terezinha Kuhn propõe a seguinte emenda modificativa e aditiva. Artigo 1º. Emenda modificativa no caput do artigo 3º, objeto do artigo 2º do presente projeto de lei, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O CONDEMA compor-se-á de 16 membros, titulares e seus respectivos suplentes, os quais representarão os seguintes órgãos governamentais e não governamentais. Artigo 2º. Emenda aditiva ao inciso 1 do artigo 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Entidades governamentais. Um representante da EPAGRE. Um representante da Companhia de Abastecimento e Saneamento Casan. Um representante do 11º Batalhão de Polícia de Proteção Ambiental. Um representante do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Um representante da Vigilância Sanitária. Um representante do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, e um representante à Secretaria Municipal de Urbanismo. Artigo 3º, emenda modificativa e aditiva no inciso 2 do artigo 3º, que passa a vigorar a seguinte redação. Entidades não governamentais. Um representante da Comar Reciclim. Um representante das instituições de ensino superior com sede no município. Um representante do Instituto Catueté, um representante do Conselho das Entidades e um representante dos clubes de serviços, um representante do Sindicato dos Produtores Rurais, um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e um representante do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio das Antas e Bacias Contíguas. Sala das Sessões, 8 de novembro de 2018. Coloco em discussão a emenda. Com a palavra a vereadora Silva. Cumprimentando o presidente desta casa, então eu quero retomar um pouco esse assunto, que é a composição do CONDEMA, que é o Conselho do Meio Ambiente. Dizer que na sessão passada, então,
eu pedi vistas, e nós, hoje de manhã, não, na verdade, foi na terça de manhã, ainda acho, nós nos reunimos, a Comissão da Educação, e nós discutimos outros projetos, e nós também fizemos em conjunto, então, estas emendas, é muito importante colocar, e também citar a presença da pessoa do senhor Renato Romancini, que é o secretário de Indústria e Comércio, que ele também participou dessa discussão. Eu até havia entendido, no primeiro momento, que nós faríamos essa emenda, a redação seria em nome da comissão, mas fui orientada pelo fato de ter sido eu que pedi vistas, deveria ser em meu nome. Dizer que, no artigo 3º, a composição dos membros estava em 10 membros titulares. Então, a primeira alteração que a gente fez passou para 16. 16 membros, então. Uma outra questão que a gente colocou a ser bem oportuno, que tivesse um representante do Instituto Federal de Santa Catarina, como entidades governamentais, porque a gente, de fato, precisa reconhecer e aplaudir o trabalho daqueles profissionais na área do meio ambiente. Eu tive a oportunidade de participar de algumas capacitações quando estive na pasta Secretaria de Educação, e eu tiro o meu chapéu para os profissionais do Instituto Federal. Então, foi incluído essa questão do Instituto Federal, já foi mencionado pelo secretário, a vereador Berté, as alterações que foram feitas. Também colocamos, antes havia um representante do Instituto de Defesa do Meio Ambiente, que evidentemente seria o Instituto Catuetê, e nós achamos por bem, então, já colocar o nome Instituto Catuetê. Colocamos um representante do Sindicato dos Produtores Rurais, um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um representante do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio das Antas e bacias contíguas. Dizer que, a princípio, parece muita gente, mas é um tema muito amplo. Meio ambiente, nós precisamos envolver, de fato, todas as entidades, e a nossa colega vereadora, vou citar a Maria Tereza, né, que foi aqui no momento da discussão ali do projeto, discordou, e todos foram unânimes hoje na discussão, quando nós tratamos dessas proposições, dessas emendas modificativas e aditivas, a questão do setor do agronegócio. Então, se ficou bom para as pessoas que participaram da discussão, seu próprio secretário Renato Romancini acha que ficou bem representada esses membros do Conselho, eu acredito que nós só teremos a ganhar, e o município de São Miguel do Oeste precisa ter essas entidades todas representadas, e dizer mais que, quando alguém fica de fora, não é convidado a participar, as pessoas se chateiam. Então, pelo fato de agora ter um representante, a gente solicita que, de fato, cada entidade aqui representada, por favor, se coloque à disposição e seja bem assíduo, porque a gente reclama, às vezes, da participação dos conselhos, ou reclama que não tem espaço, mas, como foram contempladas várias entidades, então, a gente gostaria que esse assunto fosse conduzido com bastante seriedade. Seria isso, senhor presidente, e solicito a aprovação dos colegas. Muito obrigada. Coloco em votação a emenda da vereadora Silvia. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Este projeto estava baixado nas comissões de Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos. As mesmas exararam pareceres favoráveis, por isso solicito ao primeiro secretário a leitura de um dos pareceres, visto que são idênticos. Parecer da comissão. Em análise ao projeto de lei número 121/2018, os membros da comissão manifestaram o voto favorável, uma vez que ele está em consonância com a natureza normativa, cumpre com os requisitos de legalidade e constitucionalidade, e o tornou apto para apreciação, edilidade e discussão nesta noite por esta casa. Coloco em discussão os pareceres das comissões. Não havendo discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes os pareceres das comissões. Coloco em discussão o projeto de lei número 121/2018. Eu, só para contribuir também, eu já fui presidente deste conselho lá no início de 2003, 2004, por aí. É um conselho muito importante se ele realmente funcionar.
Quer dizer, todas as questões ambientais passam por este conselho, por seus membros. Por isso que a gente agradece à vereadora Silvia, que pediu vistas no projeto na semana passada, com a concordância dos demais vereadores também, e com isso foi possível melhorar o projeto, ampliando o número de membros deste conselho. Então, sempre que você tem um conselho, tem mais pessoas palpitando, mais pessoas discutindo, com certeza o resultado será muito melhor. Então, por isso é de que é um conselho muito importante, vai tratar de vegetação, das águas, do solo, de arborização da cidade, tudo isso, mas precisa funcionar. Eu lembro que no mês passado eu fiz um pedido de informação e eu quero as atas desse conselho a partir de 2017. A gente está no aguardo das atas desse conselho para saber o que foi feito até então. Veio agora a reformulação desse conselho. Acho que em tempo, ainda bem que veio, tornar ele mais amplo, mais dinâmico, quem sabe, né, para realmente funcionar. Mas as atas eu estou no aguardo para saber quantas reuniões foram feitas desde o início do ano passado até agora. Eu nem quero saber as atrasadas, né? Nem quero saber as outras, eu quero só desses 2 anos. Então estamos no aguardo dessas atas para comprovar a eficiência dos trabalhos desse conselho. Pela ordem, sim, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, a todo o público que nos prestigia, rádio ouvintes, internautas, só para justificar o meu voto, sou favorável ao projeto. Agora, penso que o projeto com a emenda da colega vereadora Silva ficou bem mais completo, e nós temos que fazer justamente essas adequações aos projetos, porque a gente está falando de conselho. Então nós estamos avalizando, estamos dando um cheque em branco para o conselho decidir os futuros da nossa cidade, e a gente tem que fazer justamente esse raciocínio, porque às vezes alguns conselhos da nossa cidade, eles acabam por não dando a devida valorização do trabalho dos vereadores. Eu acompanho muito essa questão dos conselhos, tem muitos conselhos que quando chega o pedido de nós vereadores, que não é o pedido do vereador, é o pedido da população, eles não dão a devida importância. Simplesmente rejeitam sem sequer dar justificativas. Eu acredito que agora o projeto ele ficou mais completo, estamos com a emenda da vereadora Silvia, colocando na pauta a questão da agroecologia, a questão do lado orgânico, que é muito importante, haja vista que o nosso país, infelizmente, está abrindo as portas a cada dia mais para a questão dos agrotóxicos, indo na contramão do restante do mundo, na verdade, né? Quando a gente vê nível Europa, que se fala muito na questão orgânica, se evolui muito na questão orgânica, o Brasil vai pela contramão. Então são pequenas atitudes assim que nós vamos conseguir mudar pouco a pouco esse quadro. Obrigado, presidente. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação, o projeto de lei número 121/2018. Projeto de lei complementar número 14/2018. Insere o artigo 192-A na lei complementar 09/2012 e da outras providências. Este projeto estava baixado nas comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Cultura. A Comissão de Justiça, Redação, Educação e Cultura exararam pareceres favoráveis, enquanto a Comissão de Finanças e Orçamento não emitiu parecer. E pela importância que tem o projeto, é que a gente está colocando em votação nesta sessão, e por isso eu conto com a contribuição dos vereadores Carlos Graça e Odemar Marques no parecer verbal a respeito desse projeto. Favorável, senhor presidente. Favorável, presidente. Então, tendo os pareceres favoráveis desta comissão, eu peço ao primeiro secretário que proceda à leitura de um dos pareceres, visto que são idênticos. Parecer da comissão. Em análise do projeto de lei complementar 14/2018, os membros da comissão manifestaram o voto favorável, uma vez que ele está em consonância com a natureza normativa, cumpre com os requisitos de legalidade e constitucionalidade, e o tornou apto para apreciação e utilidade e discussão nesta noite por nós vereadores. Coloco em discussão os pareceres das comissões. Não havendo discussão, em votação. Quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes os pareceres das comissões. Como o senhor Paulo Ricardo Drum solicitou a palavra, então para
falar sobre esse projeto. Estamos concedendo neste momento por um período de até 10 minutos. Pode ocupar a tribuna, Dr. Paulo. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público. É sempre um prazer retornar a essa casa e conversar com vocês. E hoje estamos aqui por um motivo muito importante, que é pedir a aprovação desse projeto de lei, que foi uma construção feita pela administração. Acompanhou a discussão o professor Cláudio Barpe, o doutor Vinícius e os servidores que a gente chama de agentes comunitários de saúde, de endemias e dos ESFs. Por que nós fizemos esse projeto de lei? Antes de falar dele, é importante falar da história desses servidores. Eles acessaram o serviço público através desse processo seletivo, não foi através de concurso público. No entanto, a entrada deles no serviço público era a fórmula regulamentada naquele momento. Até que em 2006 o governo federal emitiu a Lei 11.350, onde que acabou estabilizando esses servidores. E em 2008 o Poder Executivo Municipal emitiu um decreto dizendo que a partir deste momento esses servidores, aí nominalmente, estariam todos estabilizados. A partir desse momento, eles ficaram numa espécie de limbo, porque eles não pertenciam ao quadro de efetivos e também não pertenciam à classe geral de servidores ACTs. Eles, então, ficaram nesse espaço, não podendo ser rescindidos os contratos e nem podendo fazer a sua carreira profissional. Então, um servidor efetivo, que ele é estabilizado, ele faz a sua carreira profissional. Ele progride, tem anuênios, tem licença-prêmios, enfim, uma série de benefícios que o nosso estatuto prevê. Com essa lei, nós estamos corrigindo esse problema que eles tiveram, até uma certa injustiça de não ter feito isso com eles, porque eles passaram, muitos aqui desde 2003, no serviço público, a partir de 2006 estabilizados, mas não podendo fazer a sua carreira dentro do serviço público. Então, o que nós estamos propondo nesse projeto de lei? 4 coisas em específico. Direito à licença-prêmio, direito à progressão funcional e os anuênios. E uma outra coisa que é a licença para acompanhamento de familiar doente. Hoje, todo o servidor efetivo ele tem direito a acompanhar o seu familiar doente até 60 dias remunerados e 90 dias não remunerados. Então, a gente tem esbarrado numa série de situações e vamos estar regulamentando isso também. Junto com isso, nós criamos uma regra de transição e, com certeza, não é aquilo que vocês merecem muito mais. No entanto, é aquilo que a administração pode dar hoje nos estudos que nós fizemos. Então, nós usamos como base o último concurso público para poder dar 6% de anuênios. Então, eles começam com 6% de anuênio nesse momento, e toda vez que o servidor, no mês que fizer aniversário de sua entrada no serviço público, já vai ganhar 2%, assim até o final da sua carreira no serviço público. Vão também ter direito a uma licença-prêmio, então vão ter 3 meses de direito de licença, e nesse aspecto é o que mais pesou para nós dentro do serviço público na análise, que com isso não é criar uma despesa, mas estamos criando um ônus de aproximadamente R$120 mil, com esses 30 servidores criando essa licença-prêmio. Mas é um ônus que a administração deve pagar e está saindo barato pelo trabalho que os servidores fazem. E também nós estamos, além disso, dando direito à progressão. E nesse projeto vocês podem ver ali que a gente já vai fazer a progressão do regime da letra A, eles já vão partir para a letra B. Isso significa um aumento de 5% na carreira deles, e também, junto com 5%, mais os 6% de anuênio, vai representar de imediato um acréscimo de 11% no nível salarial desses servidores. Então, gostaria de pedir a compreensão de todos os vereadores,
agradecer o espaço e pedir a aprovação do projeto de lei nos moldes que nós encaminhamos. Coloco, então, depois da fala do Dr. Paulo, eu coloco em discussão o projeto de lei, no projeto de lei complementar 14 de 2018. Vereadora Maria Tereza. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, colegas vereadores, a colega vereadora Silvia, a todos que se fazem presentes nesse momento, aos radioouvintes e a quem nos acompanha pela internet. A transmissão ao vivo aqui, que é uma grande conquista do Poder Legislativo e da população de São Miguel do Oeste. Eu gostaria, na verdade, primeiro agradecer o Dr. Paulo Drum, né, meu colega, hoje em exercício na secretário, né, de Recursos Humanos, eu vou chamar assim, e obrigada por se dispor a vir aqui e usar desse espaço, importante a sua colocação, sobretudo quando Vossa Excelência fala que a despesa não é uma despesa, na verdade, né, é um investimento em razão, uma retribuição, vamos dizer assim, né, foram as suas palavras, ao excelente trabalho que os servidores estão prestando. Sem querer ofendê-lo, né, até porque não é direcionado pessoalmente a Vossa Excelência, mas o questionamento que eu faço é o seguinte: a legislação que criou essas gratificações, ela é de 2012. A efetivação, a estabilização dos servidores, especialmente vocês que foram contratados para os ESFs, ela é de 2006. Desde 2013, portanto, que era quando estava em vigor a nova legislação municipal concedendo as gratificações, de lá para cá, ela só está sendo feita agora. Então, meu questionamento é, se os servidores prestam um excelente trabalho, se são equiparados aos demais servidores, qual o motivo que a administração de 2013 até hoje não fez esses pagamentos? Por que isso está acontecendo somente agora? Porque essa lei não veio antes para casa, né? No entanto, antes tarde do que nunca, né? Eu tenho certeza, porque conversei já com alguns e algumas, a iniciativa dos servidores deve ser valorizada. E tenho certeza absoluta, e agradecer mais uma vez ao Paulo, porque recebeu a acolhida da administração. Então, eu acho que é importante ressaltar isso, mas eu não poderia deixar de fazer esta observação, considerando que o direito do servidor, então, estaria posto, né, precisava desta lei. Claro que antes não poderia ser pago, porque não havia lei. Mas o meu questionamento é, por que em 2013, 14, 15, 16 e 17, o projeto não veio para esta casa? Lamentar, mas dizer aqui do meu voto, sem dúvida nenhuma, favorável, porque é fundamental que o servidor que trabalha, o servidor que se dedica, o servidor que se empenha na prestação de um serviço público democraticamente espalhado por esse município, que não vai distinguir A, B ou C, que é o que vocês fazem, trabalham para todos, seja reconhecido, e parabenizar a administração, então, nesse segundo ano da sua gestão. Eu sempre digo, né, que o prefeito Wilson Trevisan era o vice da gestão passada, então seria no 6º ano da administração do senhor Wilson Trevisan, conseguiu, então, nesse momento, garantir aos servidores, se aqui for aprovado, não tenho nenhuma dúvida de que será aprovado, mas que, finalmente, então, estão equiparados com direito a todas essas gratificações aqui, especialmente aqui o anuênio, né? Parabéns aos servidores, às servidoras e à sua organização. Parabéns também à administração. Muito obrigada. Com a palavra o vereador José Juvenarte. Dispensando os demais cumprimentos, então agora fazer um cumprimento especial para esse pessoal que vai ser contemplado com esse projeto. Tenho um grande carinho, uma grande estima, sei do trabalho deles, sei dos corridão dos cachorros que eles levam, né?
às vezes xingão das pessoas, porque tem umas pessoas que não entendem o trabalho deles, e dizer que antes tarde do que nunca, né? Que bom que veio, podia ter vindo em 2013. Dizer também que eu tenho feito uns pedidos de informação sobre a remuneração pela lei federal, né? Recebi a resposta que a prefeitura estava recebendo só 41%, o resto estava bancando, mas temos ainda, né, Paulo, para ver bem certo o repasse que vem desses recursos, e queremos que eles cada vez ganhem mais. Agora, então, vocês vão entrar realmente no quadro de funcionários efetivos, vão ter os mesmos direitos, porque eu acho injusto as pessoas estarem trabalhando, prestando serviço, como estavam prestando, e diga-se de passagem, não se vê reclamação dessas pessoas, né? Estão fazendo um trabalho realmente bom, né? Do meu ponto de vista, conheço quase um por um, e fico feliz, porque saber que quando chega lá no fim da carreira, tem uns que já estão com um bom tempo, né? O Célio, acho que daqui a um pouco já vai para a reserva, né? E daí, chega lá no fim da carreira, não tem aqueles direitos. Já é pouco, né? Já se sabe que o salário não é muito. E é bem como diz o Paulo. É o que a prefeitura pôde oferecer no momento. A gente está sabendo. Já tem apontamento do Tribunal de Contas, né, Paulo? Que as contas estão batendo no teto máximo. Então, vai ter que se fazer ajuste. Também não se quer que se aumente os tributos. Não adianta eles dar 6% de aumento para vocês, de anuênio, e aumentar 10% na tributação, que vai sobrar para vocês pagar também, junto à conta. Então, não sei como é que o prefeito vai fazer para buscar esses recursos extra que ele vai ter que arrumar, mas deve ter feito um planejamento em cima disso. Quero crer que sim, né? E eu acho que, então, só resta dar os parabéns para vocês, merecidamente. Vocês estão ganhando, não é nem uma esmola, nem um favor que o prefeito está fazendo, muito menos nós, está aqui aprovando esse projeto, não temos fazendo um favor, mas sim a nossa obrigação e o nosso dever, até de ser humano, para humanizar a coisa, para todos dizemos que nesse país, perante a lei, somos todos iguais. Não é bem assim, muitas vezes não é, e nesse caso estava havendo-se sim uma injustiça, uma disparidade, e hoje com esse projeto vai ser feito justiça, e quero dizer desde já que o meu voto é favorável. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a vereadora Silvia. Dispensando os cumprimentos, gostaria de me dirigir aos servidores, aos agentes de saúde, à equipe da dengue, dizer, como já foi dito, que não temos recebido nenhuma reclamação. Sinceramente, a gente precisa reconhecer o trabalho que vocês fazem. Eu diria que vocês, além de ter informação na área em que vocês atuam, vocês acabam adquirindo uma maturidade, uma resistência de psicólogo. Porque em cada casa que vocês visitam é uma situação diferente. E qualquer situação que acontece no município de São Miguel do Oeste, vamos citar um exemplo, o aumento do IPTU. Eles xingam a agente de saúde, eles desabafam com o responsável pela dengue e por aí vai. Eu sei que assim, conheço vários servidores que atuam nessa área, e dizer mais, que vocês lidam com o que há de mais frágil, que é a questão da saúde. Então, merecidamente, tá? E, sinceramente, eu concordo com a vereadora Maria Tereza, devia ter vindo antes, mas eu acho que vocês já estão felizes, de ao menos de agora em diante serem contemplados. Foi uma injustiça? Foi. Mas, assim, para qualquer ação, a gente precisa contar com o orçamento, com os recursos financeiros. Então, não defendendo A ou B, só dizer que é realmente um projeto de justiça, mas dizer que a administração de São Miguel do Oeste, não só de São Miguel do Oeste, precisa ter um olhar especial com os servidores que batem na porta da casa dos munícipes. É diferente do que aquele servidor que trabalha com máquina, fica só no gabinete trabalhando com papel. Então, um pedido que se faça, que tenha realmente um olhar diferenciado para essas pessoas, porque essas estão no dia a dia, dando a cara a tapa, eles vão nas casas por um objetivo, mas de lá saem com muita carga nas costas, muitos problemas, muitos desabafos,
desabafos. Muitos cachorros, como foi citado, tem o Fábio aqui que visita a minha casa. Fábio, se você permite citar teu nome, os meus cachorros já se acostumaram contigo. E às vezes a gente acha, a gente está cheio de pressa, cheio de compromisso, a gente acha que eles até são chatos, desculpe dizer, pela insistência. Tá, mas deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Mas você já viu no mês passado, mas é a função de vocês. Então, continuem fazendo que vocês estão sendo respeitados pela população de São Miguel do Oeste. Seria isso, senhor presidente, e desde já meu voto favorável. Com a palavra o vereador Carlos Grassi. Cumprimentar a Vossa Excelência, presidente desta casa, colega vereador Cláudio Barpe, demais colegas vereadores, colegas vereadoras, radioouvintes, internautas, aqui de maneira muito especial aos servidores municipais. Parabéns pela conquista, doutor Paulo, parabéns ao Executivo por essa atitude de se fazer justiça com esses profissionais. Quanto ao merecimento de vocês, isso a gente não precisa nem estar falando aqui, pelo trabalho que você desenvolve no município de São Miguel do Oeste, em todos os cantos do município, né? Porque vocês se deslocam aí em todo o território do município, né? Muitas vezes, quem me antecedeu também já falou aqui, da forma como vocês são recebidos, muitas vezes, mas a grande maioria das vezes são bem recebidos pela população. A nossa população é ordeira, recebe bem o agente de saúde em especial, mas tem sempre aquele munícipe que até usa de uma forma de um desabafo, né, para com algumas questões que acontecem em todas as administrações públicas, né, mas eu serei muito breve aqui para dizer que é um motivo de muita alegria votar um projeto desse. É muita alegria mesmo saber que a gente está reconhecendo aqui o trabalho de servidores importantes na área da saúde. Aqui deixar também o abraço também ao secretário Caron, que é o secretário da pasta, também ao vice-prefeito Alfredo Spira, ao Trevisan, doutor Paulo, que acolheu esse pedido, Paulo, desses servidores. Então, dizer que é um motivo de muita satisfação, vocês merecem muito mais do que isso, mas a administração municipal, sem dúvida, numa atitude responsável, tem, então, adotado essa prática desse projeto aqui, e, sem dúvida nenhuma, é um motivo, mais uma vez, dizendo de alegria, e deixo aqui o meu voto já totalmente favorável a esse projeto, em benefício de servidores que realmente merecem ter a nossa atenção. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Cássio. Reiterando os cumprimentos, presidente, de forma muito especial e gratificante, inclusive, de votar um projeto tão importante desse, para dar o devido reconhecimento a essa classe que tanto trabalha em nosso município, porque os agentes comunitários têm um papel fundamental no que diz respeito à nossa saúde, a saúde de toda a população miguelestina. Parabenizar o trabalho do Paulo perante a secretaria, e aí a gente vê de que a administração acertou em criar uma pasta específica, em mudar a estrutura organizacional, em dar o devido direcionamento e a devida importância para o que tem de mais valia para uma administração, que é os recursos humanos. Se a administração respeita e valoriza os recursos humanos, com certeza ela é bem sucedida. Quero fazer 2 apontamentos apenas. Eu não vou lembrar de cabeça, aqui também faz tempo, mas, se não me engano, na legislatura passada veio um projeto parecido aqui para essa casa, quando a Cristiane Zanata Massaro era presidente, e foi rejeitado. Eu não tenho certeza absoluta, mas na segunda votação vou trazer o projeto aqui. Eu estava lembrando agora, nesse momento. Então, a administração passada não se eximiu da responsabilidade, a Câmara não aprovou o projeto. A segunda questão é que também sou sabedor também que existe já uma medida provisória, 827/2018, que tramitou no Congresso Nacional, e que o presidente Temer vetou e o Congresso, o Senado derrubou o veto, dando, na verdade, fazendo reajustes nos valores do salário dos agentes comunitários. Diz lá no relatório do senador Cássio Cunha Lima que o piso passará a ser de 1.250 em 2019, 1.400 em 2020 e 1.550 em 2021. Então, a gente pede atenção para a administração, né? Justamente se vai ter que fazer essa correção ou não, com certeza que sim, e que não se espere tanto tempo, né? Como já foi falado, desde 2013 não tinha sido feito. Então, que se dê essa importância e faça o reajuste para justamente
a legislação municipal estar coerente com a legislação federal. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Everaldo de Berti. Agora sim, cumprimentando de uma forma especial os agentes comunitários de saúde, também fazer um cumprimento à minha esposa e à minha filha que acabaram de chegar. Quero aqui, primeiramente, Paulo, agradecer à administração e parabenizá-la em seu nome, tá? Pela iniciativa e reconhecimento ao excelente trabalho prestado e realizado por esses agentes denominados de agentes comunitários de saúde, que andam sob sol, sob chuva, de casa em casa, cuidando da saúde da nossa população, da população de São Miguel do Oeste. E também quero aqui, em nome de toda a população de São Miguel do Oeste, deixar aqui os parabéns a todos vocês e também os meus sinceros agradecimentos, né? Graças a vocês, a nossa saúde é cuidada nas casas, tá? O ano passado, ou esse ano, não tenho bem certeza, eu apresentei um projeto de lei aqui, onde eu pedia para que o município capacitasse os agentes de saúde para fazer uma nova função, que era identificar onde famílias que tinham problema com agressão, enfim, com violência doméstica, então a gente estaria atribuindo a vocês a competência de não ir lá e resolver o problema, mas sim identificar e trazer para os órgãos competentes. Porque o porquê desse projeto capacitando vocês? Porque a gente sabe da qualidade do trabalho, da serenidade do trabalho que vocês prestam para toda a comunidade. Então, parabéns a vocês e, da minha forma também, com certeza o projeto já tem meu voto favorável. Quero reiterar os cumprimentos aos colegas vereadores, a saudar vocês servidores, né? Eu sempre digo que nós servidores públicos, sempre servidores públicos, né? Você sai da função, se aposenta, mas tem aquele sangue que corre nas veias que é de servidor público, né? Quero aqui agradecer ao Dr. Paulo, né? Sabe que eu tenho orgulho de ti, né? Que foi meu aluno também, e faz um bom trabalho, mas é merecimento teu também, tá, Dr. Paulo? Continue assim, e como já disseram anteriormente, o prefeito acertou em criar uma secretaria para tratar dos assuntos dos servidores, porque são mais de 1000 servidores, e que merecem uma atenção especial nesse caso também. O que o colega Cássio levanta, eu só ia dizer de que são forças ocultas e que vocês sabem, lá numa reunião esses dias vocês citaram, e o que foi que eu disse para vocês? Vamos parar com as águas que já passaram e vamos construir um caminho novo agora para que realmente se possa fazer. Mas também méritos à administração passada, da qual o prefeito atual fazia parte, que tentou pelo menos resolver a situação de vocês. Eu quero aqui agradecer aos membros da comissão que tomaram a frente, que foram escolhidos, mas um agradecimento especial a todos vocês, 30 servidores públicos, que nos convidaram para participar desde a primeira reunião lá no Salão Nobre, juntamente com a administração municipal. Agradecer a confiança que vocês tiveram nesse vereador, para que a gente pudesse acompanhar o desenlace feliz desse problema de vocês, né? Então, foi contemplado todos vocês, e eu não digo que vocês estão recebendo benefícios, não. Vocês estão recebendo os direitos de vocês. Poderia talvez ser melhor, mas eu sempre admirei o diálogo que houve, né? E na última reunião o doutor Vinícius também nos acompanhou, e a administração apresentou a proposta, que é essa que está aqui, e vocês disseram sim, nós queremos essa proposta aqui, estamos contentes. Essa semana ainda esteve aqui o Célio e o Fábio. Foi segunda-feira, foi, né? Conversando comigo, e o que foi que eu disse? Nós vamos fazer o possível para votar esse projeto de lei ainda essa semana e na semana que vem. Então aqui eu quero agradecer às comissões, e eu peço desculpa a insistência que eu tive com vocês, para que dessem os pareceres, porque eu não conseguia sossegar até que eu não via esse projeto apto para ser votado e contemplar a vida de vocês, vocês ter tranquilidade, fazer a carreira de vocês, saber que a cada aniversário de tempo de serviço estão recebendo um anuênio, vão estar fazendo as progressões, enfim, ter uma vida funcional normal como vocês merecem. E a gente vê que se a saúde de São Miguel do Oeste está desta forma, poderia estar melhor, mas eu digo que está bem comparando a outros, é graças a vocês também.
que não se curvam, não medem esforços para chegar lá e olhar se tem vaso com água, se a propriedade está bem cuidada, orientando as famílias. Eu vi há dias atrás um agente de saúde que é das mais novas, não é de vocês que estão aqui, mas eu fui em várias casas e cada casa que eu ia, ela estava lá conversando com o morador, tomando chimarrão, ouvindo aquele morador. É uma relação de confiança, de amizade, e eles sentem falta quando vocês não vão. De repente passou uns dias, não conseguiram ir, eles já estão ansiosos porque o agente de saúde não veio aqui, o agente da dengue ainda não veio. Talvez não é tanto para ir lá e ver como está a propriedade, mas eles têm necessidade de conversar com vocês. Eles precisam ouvir vocês. Então, eu sei que vocês tratam eles muito bem e continuem dessa forma para o bem da nossa comunidade, para o bem de São Miguel do Oeste. Então, eu digo assim, antes tarde que nunca, eu sei que talvez era melhor retroceder um pouco mais, em vez de 6% ter 12%, 18%, mas a gente tem que fazer o passo conforme a perna alcança. É isso que a administração pode fazer nesse momento. Então, como disse muito bem o Dr. Paulo, já estão saindo com 11% de reposição, já estão saindo com uma licença-prêmio que logo aí na frente poderão estar gozando esse descanso merecido de vocês. Então, eu acredito que dessa forma, e esse é o exemplo, é o modelo, é o jeito que se tem de construir uma sociedade mais humana, mais feliz e, com certeza, com mais saúde no caso de vocês. Então, agradecer aqui a administração, na pessoa do prefeito Wilson, na pessoa do vice-prefeito, o prefeito em exercício agora, o Alfredo, secretário da Saúde, mas aqui principalmente ao Dr. Paulo e a sua equipe, que não mediu esforços para esse projeto ter vindo. Eu sei que poderia ter vindo um mês antes, mas a gente também entende os motivos, o porquê não veio. Então, eu não quero aqui citar porque foi que não veio antes, mas antes tarde do que nunca. Presidente, só pela ordem, se me permite, é que eu conversei, são coisas da tecnologia, né? Com a manifestação anterior, eu me preocupei e conversei agora com a ex-vereadora Cris, e ela lembrou, o projeto foi retirado na época, ele não foi rejeitado pela Câmara, foi feita reunião e tudo, mas o prefeito retirou na época. Eu gostaria só de constar isso, para não ficar essa situação, né? Quando a gente fala antes tarde do que nunca, e quero aqui dizer que o presidente Barpe foi eficaz aqui nesta casa, porque realmente pediu para que a gente fizesse todas as análises no maior tempo possível, mas eu acho que é importante a gente também ponderar que poderia ter vindo antes, não veio, mas que não foi rejeitado, ele foi retirado da casa, segundo a nossa ex-presidente Cris, né? Então, agora eu pedi para ela se ela me autorizava a falar o nome dela, ela disse que sim. Bem lembrado, vereador. Aí, até a gente conversava aqui com o vereador Berté, a gente não conseguia lembrar de ter votado esse projeto. Mas os servidores sabem, então, por que é que foi retirado também, tá? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Não vai ter ninguém contrário, né? Só o que me falta. Aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei complementar número 14/2018. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade. Gostaríamos de ter vocês aqui até o final da sessão de hoje. Passaremos agora à apresentação e defesa das indicações, requerimentos, informações e moções. Como sou autor da próxima proposição, eu passo a presidência ao vereador Gilberto Berté. Indicação legislativa 247/2018, de autoria do vereador Cláudio José Barpe. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da mesma. Cláudio José Barpe, vereador abaixo subscrito, requer, se aprovado for, seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor Alfredo Spier, prefeito municipal em exercício, e à senhora Rosane Espanhol Pelissari, secretária municipal de Educação, indicando a seguinte sugestão: para que a administração municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, equipe todas as escolas de ensino fundamental com multimídias, de acordo com a necessidade e o tamanho da estrutura de cada uma delas. A palavra está com o proponente para a sua defesa.
Saúdo aqui o presidente em exercício, o vereador Gilberto Berté, e reitero o cumprimento aos demais colegas vereadores. E antes eu quero fazer um agradecimento ao assessor Albino Wolfert, que foi ele quem redigiu o texto, toda essa indicação, eu apenas disse para ele o que eu queria. E ele, na justificativa, ele diz que o ser humano vive em contínuo desenvolvimento e, com isso, o avanço das tecnologias é inevitável, como também o uso de multimídias em várias áreas, da mesma forma em sala de aula. O pedido acima ele se justifica devido à importância que um aparelho de multimídia tem na atualidade, sobretudo nas escolas. Sem dúvida, um recurso didático-pedagógico de suma importância para as unidades escolares. E eu não canso de dizer que, no momento que ficou bom trabalhar na escola Juscelino Kubitschek de Oliveira, eu me aposentei. Tive a oportunidade de trabalhar apenas uns 90 dias, onde eu programava a minha aula em casa, no notebook, levava para a sala de aula, conectava um aparelho de multimídia como esse que estamos vendo aqui, e tudo que eu precisava estava na tela, eu precisava pesquisar, conectava ao aparelho, e eu pesquisava na internet, as notícias do mundo eu tinha no momento ali na minha frente. Então, que a secretária de Educação, eu sei que ela é uma professora bastante dedicada à melhoria da qualidade do ensino do nosso município, e faça um levantamento de ver quais as escolas, se não pode contemplar todas no momento, mas programe-se. Em 2 ou 3 anos, ela consegue fazer com que cada sala de aula tenha um aparelho desse, já que as escolas, na sua grande maioria, já têm aparelho de notebook, e se não, os professores têm, que eles podem usar o aparelho particular deles e assim oferecer uma aula muito mais atrativa, porque é isso que nós estamos precisando na atualidade. Uma aula atrativa para que o nosso estudante, o nosso aluno, quem frequenta a escola, tenha motivação para estudar. Sinta gosto, sinta prazer, sinta-se atualizado lá na escola. E assim o professor também, porque hoje, do jeito que a tecnologia está andando, os nossos alunos estão, muitas vezes, a quilômetros-luz na nossa frente devido a eles saberem manipular as tecnologias que aí estão, seja o smartphone, seja o notebook, seja outros programas que nós temos, outras ferramentas que temos em nosso dispor. Então, que realmente, e eu acredito que o prefeito municipal também, pelo interesse que tem, por saber que tudo passa pela educação, todas as ações, todo cidadão, ele um dia passou por uma sala de aula, e quanto melhor ele for formado, quanto mais informação ele tiver no tempo escolar, melhor ele será para a nossa sociedade. Então, eu conto com a aprovação dos colegas vereadores e também ser atendido com esse pedido nas escolas do município de São Miguel do Oeste. Seria isso, muito obrigado. É pertinente a sua indicação, presidente, dizer que, tão importante quanto a indicação do multimídia, seria bom colocar também caixas acústicas. Sua proposição terá os devidos encaminhamentos. Devolvo a presidência ao colega Cláudio José Barpe e agradeço a oportunidade. Pela ordem, presidente. Sim, vereador Cássio. Peço licença para me retirar do plenário, porque tenho um compromisso agora. Obrigado. Licença concedida. Agradeço aqui ao vereador Gilberto Berté por ter conduzido os trabalhos neste momento. Dando sequência, indicação legislativa 248, de autoria do vereador José Juvenardi. José Jair Juvenardi requer, se aprovado for, seja enviado o expediente ao excelentíssimo prefeito municipal Wilson Trevisan e a senhora Marlida Rosa, secretária de Planejamento e Urbanismo, indicando a seguinte sugestão: para que seja instalado um redutor de velocidade lombada na rua Marcílio Dias, na quadra entre as ruas Batista Escandolara e Carlos Valduga, no bairro Jardim Peperi. Com a palavra o vereador para a defesa de sua proposição. Dispensando os cumprimentos, dizia, senhor presidente, que essa indicação eu já havia feito, mas eu gostaria que fosse atendido, né? E quero aqui agora aproveitar esse espaço, quero mandar os meus sentimentos para a família Degani, né? Dizer que hoje nós tivemos assim, eu estou muito triste, né? Eu, se não tivesse de extrema importância esses projetos a serem votados, sinceramente, do fundo do meu coração, não estaria aqui. Que hoje nós tivemos uma grande perca, perdemos um menino de 15 anos, uma excelente pessoa, uma excelente família, um exemplo de família para o nosso bairro, para nosso São Miguel do Oeste, como o senhor presidente estava falando dos alunos,
um excelente aluno, estavam os professores, então quero mandar os meus sentimentos e quero pedir para cada um e cada uma que está ouvindo que faça uma oração para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe, para aqueles familiares daquela criança, adolescente, que partiu dessa para outra hoje, que é o João Gabriel Degani lá, que era lá do nosso bairro. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Sua proposição terá o devido encaminhamento. E na esteira de vossa fala, vereador, também a gente pede orações e sabedoria aos médicos para melhorar a condição de saúde do Nestor. Ele é o coordenador da comunidade da linha Caxias, que também, uma fatalidade, ontem sofreu um acidente com um trator em sua lavoura também, e está tendo os cuidados médicos, mas que se recupere com brevidade. Indicação legislativa 249/2018, autoria da vereadora Silvia Terezinha Kuhn. Silvia Terezinha Kuhn requer se aprovado for, seja enviado o expediente à senhora Marlida Rosa, secretária de Urbanismo, indicando a seguinte sugestão: para que a administração municipal, por meio da Secretaria de Urbanismo, providencie a limpeza na academia ao ar livre do bairro Agustini. Com a palavra a vereadora Silvia para a sua defesa. Mais uma vez, então, cumprimentando o presidente Cláudio Barpe, os colegas vereadores, a colega Maria Tereza, dizer que estou aqui representando a comunidade do bairro Agostini, vários moradores que utilizam aquele espaço da academia, pediram para que fosse feita uma limpeza nesta academia. A gente sabe que houve um período de chuvas, enfim, mas está bem complicada a situação ali. Dizer mais, que eu havia pedido no ano passado que fosse colocado a iluminação nesta academia, porque facilita justamente para a questão da saúde, as pessoas no final da tarde teriam possibilidade de fazer atividades físicas, mas não fui atendida, né? Então pedi que a administração olhe com carinho, porque a gente fala tanto em prevenção e saúde, e, na verdade, está complicada a situação dessa academia. É algo simples que pode ser resolvido com a maior brevidade. E dizer mais uma vez que nós representamos a população, e é um pedido, não é da vereadora Silvia, mas sim da população, dos moradores que utilizam aquele espaço. E aproveitar o momento também para dizer que eu estou aguardando a administração de São Miguel do Oeste, o Poder Executivo, e enviar a resposta dos 2 pedidos de informação que eu fiz, que já está vencendo o prazo e que ainda não recebi. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Sua proposição terá os devidos encaminhamentos. Indicação legislativa 250/2018, de autoria do vereador Carlos Grassi. Carlos Grassi requer se aprovado for, seja enviado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Alfredo Speer e a senhora Marlida Rosa, secretária municipal de planejamento, indicando a seguinte sugestão: para que a administração municipal realize o asfaltamento na rua Duque de Caxias, trecho compreendido entre as ruas Chuí e Taberaba, no centro. Com a palavra o vereador Grassi para a defesa de sua proposição. Cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, presidente Cláudio Barpe, demais colegas vereadores, público que ainda se faz presente e rádio ouvintes. E também em especial aqui aos moradores da rua Duque de Caxias, então o trecho entre a rua Chuí e rua Itaberaba, que estão escutando nesse momento também. Dizer, presidente, que a rua 15 de novembro, pedi aqui para a Bárbara desligar um pouquinho, a rua 15 de novembro, então, ela se tornou de mão única, sentido Trevo Centro, e a rua Duque de Caxias, como ela é mão dupla, esse trecho entre a Chuí e a Itaberaba, aumentou muito o movimento de veículos. O pessoal utiliza muito agora esse trecho para acessar a Itaberaba e o bairro São Jorge, enfim, essa região aí do município. O calçamento está bastante irregular e como tem essas possibilidades, então, de asfaltamento, a gente está pedindo então, que o município faça, então, esse asfaltamento aí na rua. Volto a dizer, é uma rua muito movimentada, aumentou, já era movimentada, mas aumentou muito o movimento devido ao fato aí de o pessoal estar acessando a Itaberaba e também
em especial o São Jorge, aí a questão do INSS, enfim, todas essas entidades e empresas que tem nessa região aí. Então a gente pede com muito carinho que a administração municipal avalie esse pedido e faça então esse asfaltamento aí deste trecho da Duque de Caxias, então compreendido entre a Rua Chuí e a Rua Itaberaba. Devolvo a palavra, senhor presidente. Sua proposição terá os devidos encaminhamentos, vereador. Requerimento de informação 57/2018, de autoria da vereadora Maria Tereza Zanella Capra. Maria Tereza Zanella Capra requer, se aprovado for, seja enviado o expediente ao senhor Alfredo Spir, prefeito municipal em exercício, e ao senhor Leonir Caron, secretário municipal de saúde, requerendo a seguinte informação: para que seja encaminhado ao relatório pormenorizado contendo as informações sobre o seguinte fato. Alguns munícipes que necessitam fazer exames de imagem estão sendo deslocados à cidade de Chapecó para realizá-los. Para tanto, os mesmos utilizam ônibus como meio de transporte, sendo que a saída se dá por volta das 6 horas e retornam somente às 18 horas. 1. Quais os motivos pelos quais as pessoas estão sendo levadas a Chapecó para fazer os exames de imagem? 2. Desde quando isto ocorre? Quem custeia o transporte a Chapecó e quanto isso custa? 3. Qual o destino dos equipamentos de imagem existentes na Secretaria de Saúde? 4. Quantos pacientes foram atendidos nesse sistema? Enviar lista contendo o nome desses pacientes. E 5 e último, qual a situação funcional dos profissionais que operam os equipamentos na Secretaria de Saúde, esclarecendo qual a carga horária, valor de remuneração, local de atendimento e função. Com a palavra a vereadora para a defesa de seu requerimento. Bom, gostaria aqui de esclarecer então aos colegas, considerando que o requerimento de informação deve ser aprovado, é isso, né? Não. Ah, não. Na alteração é indicação e requerimento de informação. Não precisa mais aprovação. Bom, então eu vou aqui, pedindo escusas aqui pela minha confusão, dizer que soube, por declarações da comunidade, né? Considerando também que o vereador é a pessoa que recebe esses questionamentos. Isso não é uma denúncia, não é uma reclamação, é um questionamento, por isso se chama requerimento de informação. Eu não estou acusando ninguém para começar. Mas chamou atenção no relato dessas pessoas que foram a Chapecó, estão indo a Chapecó, com ônibus. Então, muitas pessoas que saem, especialmente mulheres, a grande maioria mulheres, para ir a Chapecó fazer exames de ultrassom, né, de ultrassonografia, enfim, outros exames de imagem. E considerando o fato de que nós, inclusive eu mesma, já fui atendida na Secretaria de Saúde para fazer um ultrassom, a pergunta é: o que aconteceu com aquele equipamento, com aqueles equipamentos e aqueles profissionais que havia na Secretaria de Saúde? Por que as pessoas estão saindo de São Miguel para ir a Chapecó, passam mais de 12 horas entre a viagem e estar lá, porque vocês imaginem, são mais de 40 pessoas, se considerarmos que um ônibus grande tem 44 lugares, às vezes até um pouco mais, todas estas pessoas fazendo exames em Chapecó, e aqui que nós tínhamos já equipamentos aqui, e também temos as clínicas aqui, né? Então, é uma situação que, para mim, quando eu soube, me causou uma certa estranheza. Então, a pergunta já foi muito bem lida pelo secretário, né, esmiuçada, mas eu gostaria que a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, nos informasse por que essa situação, quanto isso custa e o que fizeram com os equipamentos que havia lá na Secretaria de Saúde e também os médicos, né, os profissionais da saúde que operam estes equipamentos. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Sua proposição também terá os devidos encaminhamentos. Moção de apelo número 78/2018, autoria do vereador Everaldo Di Berti.
Everaldo Diberti requer para que a mesa diretora dê conhecimento e envie essa moção de apelo ao prefeito municipal em exercício, senhor Alfredo Spier, à secretária de Planejamento e Urbanismo, senhora Marlida Rosa, ao Ministério Público de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Maicon Rames, e ao Ministério Público Federal, excelentíssimo senhor Edson Restanho, versando sobre o seguinte: para que o município, por meio dos seus setores responsáveis, juntamente com o Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público Federal, possam prorrogar o prazo para que a população de São Miguel do Oeste realize a construção ou readequação de acessibilidade das calçadas conforme os padrões exigidos pela Lei 4/2011 e a Lei Complementar 43/2016. Com a palavra o vereador proponente. Reiterando os cumprimentos, primeiramente aqui, colegas vereadores, eu quero fazer um agradecimento ao Jefferson Dias, que acabou de me mandar aqui que na tarde de hoje eles concluíram a pintura das faixas de pedestre no cruzamento da rua La Salle. Então, obrigado ao Jefferson e a toda a sua equipe, a qual nos atendeu num pedido que fizemos na sessão passada. Eu queria aqui, caros colegas, dizer a vocês, alguns munícipes me procuraram, tenho certeza que procuraram vocês também, pedindo apoio para que fossem prorrogados os prazos para a construção ou readequação das acessibilidades das calçadas. Nesta casa já foi apresentado o pedido pelo vereador Berté, pelo vereador Grace, pelo vereador Cláudio Barp também, e outros vereadores sempre comentam essa questão de acessibilidade. Todos sabemos da existência aqui de um TAC, um termo de ajustamento de conduta entre o município, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, onde ficou aí determinado que os proprietários de edificações de uso coletivo e particular do centro realizem as adequações até o final de 2018. E os proprietários das edificações localizadas nos bairros até o final de 2019. Ocorre que no centro da cidade são números que não são exatos, tá? Mas aproximadamente 35% somente das obras foram concluídas. E tem outras em andamento. Calcula-se que até o final do ano, no máximo, 50% das obras de acessibilidade do centro estarão sendo realizadas, concluídas, que é um número alarmante até pelo pouco prazo que a gente tem. E nos bairros a situação não é diferente. Então, desta forma, em nome de todos os cidadãos Miguel Estino, pedimos por meio desta moção que este prazo seja prorrogado, que no centro da cidade, mais precisamente aí na área do estacionamento rotativo, esse prazo estenda-se no mínimo até julho de 2019 e para o restante do centro até o final de 2019. E para que os bairros se estendam até o final de 2020. Por que a área central, porque a área do rotativo, por um prazo aí de mais 6 meses? Porque a área do rotativo é onde se concentra praticamente todo o comércio da cidade e a gente sabe que tem uma necessidade maior de fazer acessibilidade, até porque ali transitam-se muitas pessoas, cadeirantes, enfim, com problemas físicos. O porquê, né, essa moção também? Existem vários motivos para que ela seja prorrogada. Primeiro, que eu posso enumerar aqui, o pouco tempo que ainda nos resta para fazer essa acessibilidade, são menos de 60 dias. Um motivo que, através de uma pesquisa aí de uma entidade da cidade, constatou a falta de mão de obra e de matéria-prima. Esse material são poucas empresas que trabalham com esse tipo de material e tem faltado no mercado. Então tem que vir de fora, também não tem prazo hábil. Um outro motivo, o alto custo para as adaptações. Muitas famílias que residem no centro, mas que têm essas suas residências foram adquiridas com mais de 20, 30 anos, que na época era uma outra realidade. E muitas dessas pessoas são pessoas aposentadas, que ganham salário mínimo, que têm que sobreviver com um dinheiro escasso, pagam sua água, sua luz, sua comida, seu remédio, então quase não sobra nada
para fazer um investimento que não é tão baixo. A questão do município. O município não tem como arcar com essa despesa, até porque hoje o orçamento do município está praticamente todo comprometido entre folha, saúde, educação, e o que sobra para infraestrutura e limpeza da cidade praticamente hoje é 3 a 4% do que se arrecada. Então é impossível o município realizar essas adequações. Governo federal quebrado, governo do estado quebrado. Então nós temos que fazer uma mágica aqui. Então, e para finalizar, não existe uma lei que obriga a fazer calçado na frente da sua casa. Não existe uma lei federal dizendo tu é obrigado a fazer, independente se é acessibilidade ou não. E também não tem uma lei municipal que obrigue também. A legislação municipal, ela é obrigada, ela não existe obrigando você a fazer uma calçada na frente do seu lote. A não ser que o imóvel é novo e para conseguir o habite-se, aí sim a legislação ela é existente. Hoje o que existe é um termo de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura, a qual a Prefeitura ela exige dos munícipes, né, e exigir é uma coisa, obrigar é outra. Eu fiz uma consulta ao jurídico desta Câmara, doutor Vinícius, né, e também a minha assessora, que é advogada, ambos desconhecem de alguma lei que obrigue a fazer essas calçadas de acessibilidade. Então, se alguém tiver essa lei, que nos apresente, que a gente possa estudar e dar um parecer sobre ela. Então, essa moção de apelo aí, espero que o Ministério Público Federal e Estadual entenda, né, e porque tem muitas pessoas que vão estar aí, não vão estar conseguindo fazer essa acessibilidade, e eu acredito que tem que haver um bom senso de todos os lados aí, para que a gente possa estar resolvendo a situação. Obrigado, colegas. Coloco em votação a moção de apelo 78/2018. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade dos presentes. Ainda comunicar principalmente aqueles empresários da Valdemar Angrab, né? Que na reunião hoje de manhã que tivemos com o prefeito em exercício, Alfredo, se comprometeu a estudar e mandar um projeto de lei aqui para esta casa para resolver a situação daqueles estabelecimentos comerciais e posteriormente uma conversa também com a doutora Bárbara. Ela já está fazendo o estudo para vir o projeto para esta casa o quanto antes para contemplar o pedido daqueles moradores. Passamos a palavra livre, com a palavra a vereadora Maria Tereza. Presidente, Oi. Pela ordem, eu gostaria de declinar da palavra via e pedir licença para me retirar. Da mesma forma, senhor presidente, peço licença para me retirar. Declinando da palavra livre. Acho que é consenso e já não da deu mais mesma forma. Já foi, então. Eu comunico a todos, então, que no dia 13, é o dia da próxima sessão, às 18 horas, haverá uma reunião com todos os vereadores, onde o secretário executivo, o José Cirilo Quitó, o assessor jurídico, o Vinícius Perissari, e o controlador interno, o Edson Kojorowski, estarão repassando para os senhores vereadores as informações a respeito das emendas impositivas, visto que eles foram fazer um curso em Florianópolis nesta semana. Declaro encerrada a presente sessão ordinária, agradeço a presença dos senhores vereadores, do público presente e quem esteve assistindo em suas casas, e convoco todos os senhores vereadores a se fazerem presentes na sessão ordinária que está marcada para o dia 13 de novembro do ano em curso, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. A todos, muito obrigado e uma boa noite.